Bom dia, senhoras e senhores. Solicitamos que todos se acomodem para iniciarmos o evento. Terceiro Fórum de Debate de 2023. Saúde mental familiar na atualidade. Eu, Cecília de Arruda, em nome do Cefatef, tenho prazer em recebê-los e quero parabenizá-los pela presença hoje em busca do saber e da atualização profissional. Agradecemos à Câmara Municipal de São Paulo, em nome da vereadora Edir Salles, grande apoiadora do Cefatef e que preside a Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo, que estará com vocês ainda esta manhã. Ela está num evento na Zona Leste, mas ela saudará vocês até o final do fórum. Agradecemos também os palestrantes e participantes que nos honram com sua presença. Informamos que esse evento está sendo transmitido pelo portal da Câmara Municipal de São Paulo, através do site www.sampaulo.sp.leg.br, auditórios online, plenário 1º de maio. Também está sendo transmitido através do Facebook oficial da Câmara Municipal de São Paulo e do YouTube. E para iniciarmos os nossos trabalhos, convidamos para compor a mesa de abertura o senhor Roberto Cavallini, diretor executivo do Cefatef. Convidamos a nossa palestrante, professora doutora Michele Aleph Alves Curi. Convidamos também palestrante a professora doutora Cristiane Vaz de Moraes Pertucci. E nossa também palestrante, a professora especialista Aline Pin Salvan. E convidamos para o seu pronunciamento o senhor Roberto Cavallini, que abrirá oficialmente o terceiro Fórum em Debate de 2023, Saúde Mental Familiar na Atualidade. Bom dia, obrigado pela presença, um sabadão gostoso, solzinho, vocês aqui, e com um tema tão pesado esse que vem com a saúde mental, não é? Um tema que está chamando muita atenção. O pessoal foge um pouco dele, apesar da quantidade de inscritos, na hora de vir falar sobre a coisa, até aí é pesado, porque a saúde mental hoje nós estamos numa situação aí meio caótica, tá? Não estamos vendo e as coisas acontecendo. Antes, até para mostrar mais ou menos o que eu estou falando, a dificuldade que está, teve uma reportagem, semana passada, passou uma matéria na televisão, eu estava olhando. Lá no Pará, aconteceu uma situação que estava a mãe, 80 anos, e o filho, 40, moraram sempre juntos. O menino, falando um menino, um filho, não tem problema de droga, não tem nada. E ele estava limpando a casa, que ele fazia essa parte de limpar a casa, aquela troca. Ele falou, mãe, tira um pouco os pés para mim passar o pano. Ela falou, filho, deixa para depois, eu passo esse pano, pode deixar para lá, eu tiro o pé. Mãe, tira o pé. Para mim, levanta o pé para me passar o pano. Ela falou, deixa para depois, já te falei. Ele simplesmente pegou um pau e matou ela, tá? 40 anos ele, e ela 80, eles sempre moraram juntos. É uma reportagem, eu não sei até onde tem mais coisa, eu não sei, mas eu sei que isso daí é saúde mental. Isso é uma coisa que está aflorando, está difícil e pouco está se falando. Por isso nós trouxemos os especialistas hoje para a gente bater um papo e agradecer vocês que podem levar isso para frente, passar isso para outras pessoas, tá? Obrigado. Ouviremos a saudação da professora doutora Michele Aleph Alves Curi. Bom dia, pessoal. Eu falo nós, porque eu tenho certeza que as minhas colegas aqui que também vão dar as próximas aulas, estamos felicíssimas por a gente estar aqui hoje com vocês. De fato, como não é novidade para ninguém, que a gente teve um aumento muito grande de transtornos
mentais depois da pandemia, por diversas razões. Acho que nem preciso ficar falando muito exatamente sobre esse assunto, porque todo mundo está percebendo. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço para conversar com vocês e que, inclusive, depois vocês sejam, como a gente usa muito essa palavra hoje em dia, multiplicadores desse conhecimento para outras pessoas que não podem estar aqui com a gente e que nem sabem, né, que existe essa possibilidade. Então, é importante que vocês estejam aqui com a gente para que esse assunto possa ser amplamente discutido. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem das próximas aulas. Ouviremos a saudação da professora doutora Cristiane Vaz de Moraes Pertucci. Bom dia. Também é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E como a Michele falou, é um tema que nos instiga muito, né? E que, na verdade, é importantíssimo, né? O tempo todo a gente está lidando com saúde mental, sem muitas vezes nos darmos conta disso, né? Não só a saúde mental dos nossos clientes, como a nossa própria, como terapeutas, né? E o autocuidado dos nossos clientes e o nosso autocuidado da nossa saúde mental, ele é fundamental, né? Então, vamos trocar bastante hoje, vamos falar. Eu quero trazer para vocês alguns elementos que, nesses 28 anos de prática terapêutica, né, eu tenho me dado conta de que são importantes a gente poder estar trabalhando e intervindo, né, com os nossos clientes. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Ouviremos a saudação da professora especialista Aline Pin Salvan. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, ao lado dessa equipe aqui maravilhosa. Bom, hoje a ideia é nós transmitirmos um pouco mais de conhecimento. E eu sempre digo assim, que o conhecimento, ele é a base para qualquer tipo de transformação e de melhora. Então, quanto mais nós nos unirmos para aprendermos, para que a gente possa, como a doutora Michele falou, multiplicar esse conhecimento, com certeza nós alcançaremos uma melhora para todos, nossa e de todos aqueles que nos cercam. Eu vou falar um pouco sobre o autismo, mas a ideia é olhar o autismo também pensando na família da criança, da pessoa dentro do espectro autista. Porque o que acontece? Essa família adoece. E aí a gente entra na questão da saúde mental, que será bem abordada hoje. Então, assim, é um grande prazer realmente estar aqui com vocês. Não, neste momento, nós vamos desfazer a mesa principal. Convidamos os professores, especialistas para a plateia, porque nós vamos iniciar a nossa primeira palestra, Saúde Mental, Transtornos Contemporâneos na Família, com a professora doutora Michele Aleph Alves Cury. Formação em Medicina pela Universidade da Cidade de São Paulo, pós-graduação em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, especialização em Perícias Judiciais pela Comissão Nacional de Peritos Judiciais e docente pelo Cefatef. Com a palavra, a professora doutora Michele Aleph Alves Cury. Tá. O negócio de slide vai ficar comigo? Vai, deixa eu ver. Algum de vocês pode tirar aqui na pergunta? Bom dia de novo, pessoal. Vocês vão ver que ao longo da aula eu vou ficar me mexendo o tempo todo e o microfone provavelmente vai enrolar, mas eu já estou acostumada e acho que o microfone também. Bom, como eu estava dizendo, eu conheço alguns de vocês aqui, alguns rostinhos, principalmente das meninas. É um grande prazer estar aqui. Mais uma vez, eu estive aqui numa outra aula no final do ano passado e realmente assim é uma honra para nós. A gente sabe que durante muitos anos a saúde mental foi ignorada praticamente, né? Ainda hoje a gente percebe que tem muita gente que enxerga os profissionais de saúde mental meio com o olho torto. Os pacientes, então, nem se fala, né? Se olha o profissional com o olho torto, você imagina os pacientes com os transtornos mais graves, como é que eles são olhados até hoje, infelizmente.
Mas a parte boa é que isso está mudando, graças a Deus, nos últimos anos para cá. A gente tem conseguido vencer o estigma, né, e a própria psicofobia. Então, é muito bom ver o nosso auditório aqui com bastante gente, e eu tenho certeza que, assim como eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu vou tentar trazer um pouco desse entusiasmo na saúde mental na aula aqui para vocês, tá? Já adianto para quem não me conhece que eu sou um pouco agitada, então vocês vão perceber isso enquanto eu estou me movimentando e falando também, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá. O assunto hoje é bem específico. Como eu sou psiquiatra, o hábito, o que é mais comum para mim é falar sobre doenças, né? Sobre os transtornos. Hoje eu vou falar um pouco sobre saúde também, o que também é meio raro para mim, mas é muito bom poder falar sobre saúde antes de falar sobre a doença, tá? Qualquer dúvida, vocês estão super à disposição, estou super à disposição para poder a gente ir conversando, tá? Então, vamos lá. Começando sobre família, né? A família, a gente sabe, ela é a base para qualquer coisa, né? E eu não sabia dessa informação, por isso que eu trouxe ela para vocês, porque o que é interessante para mim, eu acho que é interessante para todo mundo. A família, ela tem proteção do Estado, de acordo com a Constituição, no artigo 226. Então, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. É tão importante a ponto dela estar na nossa Constituição. É um lugar, ou pelo menos deveria ser um lugar, de acolhimento e de proteção para os membros dela. É um lugar onde a gente vai aprender a se comunicar, a ouvir, a aprender sobre regras, valores, construir relações, interagir. E é o primeiro espaço social que a gente tem na nossa vida, né? O primeiro lugar onde você vai aprender a interagir, a ouvir, a ser ouvido, a entender o mundo, é através da nossa família. Então, como eu estava falando, né, transmissão de valores, regras, influência na forma de enxergar o mundo. E a família tem impacto impressionante no nosso desenvolvimento intelectual e emocional. As crianças, não é novidade também, eu tenho certeza que vocês já perceberam isso, né, que as crianças se desenvolvem muito melhor em ambientes familiares que funcionam de forma coesa e unida. E a saúde na relação familiar reduz a probabilidade de transtornos independente da cultura em que essas crianças são criadas. Então, mesmo em locais onde exista uma violência na região, estava comentando com as meninas antes da gente começar, eu trabalho na região do Capão Redondo 2 vezes na semana. Não preciso dizer que é uma região muito vulnerável, né? Mas o que a gente observa, mesmo numa observação muito rápida, já que as consultas pelo SUS são muito rápidas também, infelizmente, eu só tenho 20 minutos para atender os pacientes. Mas mesmo nesses 20 minutos, a gente consegue perceber, mesmo estando numa região totalmente vulnerável em relação à violência, enfim, essas crianças, quando elas estão dentro de uma família saudável, elas também conseguem se desenvolver plenamente, né? Claro que eu estou falando só da questão do desenvolvimento, eu não estou falando sobre oportunidades, né? Porque isso aí é outro assunto. Mas elas conseguem se desenvolver de uma forma muito saudável, se a família for uma base saudável também. Ai, obrigada, já estava engasgando aqui. Eu trouxe essa foto aqui porque a gente procura no Google fotos de família, sempre aparecem aquelas fotos meio bregas, né, de uma família, todo mundo sorrindo, né, tal. Então eu quis trazer uma família de verdade, né? E eu achei essa foto muito interessante porque é uma mãe, talvez ali atrás tenha uma segunda mãe segurando um bebê pela idade, né? Eu imaginei, talvez ela seja uma outra mãe. Então é uma avó, uma mãe e outras crianças e só tem um menininho aqui na ponta. Então é uma família composta por mulheres, de modo geral, e tem um menininho aqui na ponta. E esse é o maior número, né? 90% das famílias são lideradas por mulheres, né? Então, eu quis trazer essa foto porque eu achei ela muito ilustrativa, né? Então, a gente também percebe que as intervenções, como eu estou falando, eu trabalho no SUS algumas vezes na semana, então a gente faz muita intervenção de prevenção, né? Não de tratamentos, enfim. Mas então o nosso foco na saúde básica, na atenção básica, é a prevenção. Então a gente percebe que quando a gente faz intervenções que envolvem todos os membros da família,
o êxito desse trabalho é muito maior do que quando a gente pega as populações específicas. Então, só vamos trabalhar as crianças, só vamos trabalhar as gestantes. Então, quando o foco é a família, o êxito desse trabalho é muito maior. Porque não adianta a gente pegar um só da família se a família está toda adoecida. A gente precisa de todos ali para que eles compreendam. As meninas vão falar disso na aula delas também, que a gente já estava trocando umas conversas aqui, então elas vão falar disso melhor, mas só para vocês saberem que isso é um dado também. A gente sabe disso na atenção básica também. Opa! Eu trouxe essa reportagem, do Ceará, porque eu não achei nenhuma daqui, mas isso vale para o Brasil todo, né? Então, é uma reportagem da própria Secretaria de Proteção Social de lá do Ceará. Então, rodas de conversas nas periferias promovem cuidados com a saúde mental de famílias em vulnerabilidade. Esse tipo de intervenção são as intervenções que mais a gente percebe que tem êxito, né? Que mais a gente consegue perceber que faz alguma diferença na família, na vida dessas pessoas. Então, voltando, né, da família... Quando a gente promove dentro da família que a criança, né, ou o membro dessa família consiga realizar tarefas com algum grau de complexidade que seja esperado para essa idade, então, por exemplo, um exemplo bobinho, só para ficar fácil para entender. Você pede para uma criança arrumar a cama dela, um menininho ali, sei lá, sou meio sem noção para dar exemplo para criança, mas uns 6 aninhos ali, vai. Você fala, filho, vai arrumar sua cama, ainda que ele vá arrumar meio de qualquer jeito, mas ele vai lá arrumar a cama dele, claro que é a contragosto, não estou falando que ele vai sorrindo arrumar a cama, porque nem eu, nos meus 36 anos, sorrio para arrumar a cama, é chato mesmo, né? Mas ele vai lá, ele vai arrumar a cama dele, ele vai falar, tá vendo, ó, eu sou muito inteligente, eu já sei arrumar minha cama, minha mãe confiou em mim para eu arrumar a minha cama. Então, ele vai sentir essa sensação de êxito e de autoconfiança. Eu já sei arrumar a minha cama. Minha mãe e meu pai confiaram em mim para poder arrumar minha cama. Olha como eu sou bom, né? Então, ainda que seja uma coisa aparentemente bobinha, para um menino de 6 anos é o máximo. Eu sei arrumar minha cama. Minha mãe confia, meus pais confiam em mim, no meu conhecimento para arrumar a cama bem feito. Então, essas pequenas coisas também contribuem, no fim, para trabalhar a autoestima dessa criança, enfim, e da sensação de êxito. Aliás, isso é uma coisa que hoje em dia a gente vê muito na internet, as pessoas falando sobre aumentar a dopamina, né? Isso é um exemplo de aumento de dopamina. Como é que a gente aumenta a nossa dopamina? Realizando tarefas, né? Então, finalizando tarefas. Ele vai lá, minha mãe mandou eu arrumar a cama, vou arrumar a cama, arrumei a cama. Ele vai ter um aumento dopaminérgico, ainda que muito temporário, e ter uma sensação de prazer por ter realizado alguma coisa. As demonstrações familiares de carinho, amor, atenção, cuidado aumentam. A gente percebe que as famílias onde isso é algo comum, corriqueiro, boa frequência e bom rendimento escolar e acadêmico, não só na escola, né? Só coloquei acadêmico junto, porque isso vai se perpetuar. Ele vai ser um adolescente mais engajado, ele vai ser um adulto mais dedicado ao trabalho também. O engajamento profissional, capacidade de manter relacionamentos funcionais na vida adulta. Aliás, isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim, né? O quanto você se habituar com relações saudáveis faz você escolher relações saudáveis também quando você vira adulto, né? Você cresce no meio da violência, do grito, do xingo, né? Do desrespeito. Você vai achar que isso é o normal, né? Quando você é criança, o que é o normal? O normal é o que você vê dentro da sua casa. E aí você vai escolher o seu parceiro, você vai escolher o seu parceiro igual o que você viu dentro da sua família. Ah, não, me xinga, mas tudo bem. Meu pai também xingava minha mãe, tá tudo bem, né? E aí a gente vai aceitando esse tipo de coisa para a gente também. E também nas competências interpessoais, né? Se você é uma criança, por exemplo, um adolescente, muito estimulado cognitivamente dentro da sua família, não tenho a menor dúvida de que você vai ser uma pessoa muito mais capaz, cognitivamente falando, de se dar super bem no seu trabalho, de conseguir ter muito mais facilidade de aprendizado, porque você foi estimulado desde pequeno, né? Essa foto também achei uma graça,
essas duas crianças escovando o dente aqui. Essa não foi uma foto muito do jeito que eu queria, foi uma foto meio Google, mas eu achei muito bonitinho o fato deles estarem vendo a mãe escovando o dente e escovando o dente também, né? É mais espontâneo, assim, né? Escovar o dente também não é algo que as crianças gostam muito de fazer por elas próprias, né? Mas essa foto ficou uma graça, eu achei. Então, inclusive, eu olhei ali agora que eu escrevi para não esquecer de falar com vocês. Esse negócio da gente aprender, o aprendizado, ele tem uma relação muito íntima com o afeto. Todo mundo deve lembrar de alguma professora na escola que vocês adoravam. Eu lembro de uma professora, eu nunca gostei de matemática, sou péssima, não gosto até hoje. Cálculos muito básicos eu erro, né? Divisão com 2 números na chave, não, para mim é mais difícil que alemão, né? Que eu também não sei, mas é difícil, eu sei. Mas na 6ª série eu tinha uma professora, que eu não esqueço nem o sobrenome dela, de tanto que eu gostava dela, que ela era incrível, ela conseguia fazer matemática ser interessante, né? Então, foi os 2 únicos anos da minha vida, 6ª e 7ª série, que eu aprendi alguma coisa de matemática, porque eu adorava essa professora. Eu tive uma outra de história também, que até hoje, as poucas coisas de história que eu sei foram porque ela me ensinou, porque o resto eu já não estava mais prestando atenção nos outros professores, porque não eram tão legais que nem ela. Isso eu estou falando da escola. Em casa, não tem nem comparação. Você está do lado dos seus pais e você vendo, né, junto com eles, fazer lição junto com o filho. Você pode ter certeza que aquela lição o seu filho vai lembrar o resto da vida. Ele vai aprender aquilo com muito mais vontade. Aquilo vai fazer muito mais sentido. Porque o afeto é um dos principais fatores que contribuem para o aprendizado. E se você tem isso em casa, o mundo é seu, meu filho. Ninguém vai te segurar, né? Eu vejo muito isso em crianças, por exemplo, que chegam para mim com suspeita, sei lá, de TDAH. E aí eu vou ver a criança é super normal. Mas ela não aprende nada na escola. Aí chega na escola, uma sala com 50 alunos, que a coitada da professora está sofrendo para conseguir que façam silêncio. Eu não estou nem falando que ela está sofrendo para dar aula. Eu estou falando que ela está sofrendo para fazerem silêncio para ela dar aula, né? Então, a sala está lotada, a criança é mais agitada, porque crianças são agitadas por natureza, né? Aí ele chega em casa, a mãe está trabalhando, o pai também, é o irmão que talvez vai ensinar para ele, o irmão mais velho que vai ajudar ele a fazer lição. O irmão mais velho que está de saco cheio também de estar com ele ali, eu sou o irmão dele, ainda tenho que ficar cuidando desse moleque chato aqui e tal. Vai ter paciência para ajudá-lo? Não vai, né? A gente tem que ter paciência. O aprendizado ele é lento, né? Ele é devagar, ele é passo a passo, enfim. E aí você vai ver a criança, poxa, um mês com uma pedagoga que ele goste, ele vai aprender mais do que o ano inteiro com dessas situações que eu estou comentando aqui, né? Então, essas coisas também fazem diferença, apesar de, às vezes, parecerem simples, né? Uma outra questão também que tem a ver com o que eu falei da criança arrumar a cama, né? Distribuição de responsabilidades entre os indivíduos também contribuem para um senso de identidade, melhora da autoestima, tal, de ter uma função e de se sentir capacitado e creditado naquilo que ele vai fazer, né? Ai, tá vendo? Eu sou tão bom que eu sei arrumar minha cama, né? Eu sei vestir minha roupa sozinho. Tá? Eu acho tão bonitinho quando as crianças me contam isso e eles vêm assim com essa cara mesmo que eu estou imitando aqui. Eu sei colocar minha roupa sozinho, tá? Eu sei me limpar depois que eu faço cocô. Eu acho uma graça quando eles chegam todos cheios de alegria, me contando que eles sabem limpar o próprio cocô. Para vocês verem como isso faz diferença, né? Mais para frente, essa autoestima vai se transformar em autoestima para outras coisas também, né? Bom, estou falando muita coisa igual aqui, porque realmente eu quero enfatizar o tanto que é importante que a gente tenha uma saúde nas relações familiares e a diferença que isso faz na cabeça de uma pessoa, né? A questão das regras e da organização da casa, ela é importante até para que uma organização psíquica também. Você vai tentar trabalhar, por exemplo, e a sua mesa do trabalho está toda bagunçada. Você consegue se concentrar com a mesma qualidade de quando você chega e a mesa está limpinha, assim? Só com o base? Não é a mesma coisa, né? Aí a criança chega na casa dela, ela vai estudar, aí tá uma bagunça danada, tudo caído no chão, prato do café da manhã, a televisão ligada, o rádio ligado. Isso também faz muita diferença, né? Então, a ordem, ainda que às vezes ela pareça chata, mas ela é importante na hora do aprendizado do estímulo cognitivo também. E a família no adulto também, não estou falando só aqui, não é uma aula sobre pediatria,
né? Sobre saúde mental, então a gente também vai falar do adulto. Mas para o adulto, a principal função da família é o suporte nos períodos de transição. Então, casamento, formatura, vai morar sozinho, vai se separar, né? Onde que a gente pensa em ir? No primeiro lugar que a gente pensa em ir quando se divorcia? Família, né? Ou então, fui chifrado. Caramba, né? Para quem que eu vou ligar agora? Para a família. Normalmente a gente não sai ligando para os outros. Eu então fui chifrado, né? Não, a gente vai contar com a família. Então, ou então, ai meu Deus, eu vou casar, fui pedido em casamento. Caso ou não caso? Caso ou compro uma bicicleta? Também é com a família que a gente conta nessas horas. E que bom, né? Ter alguém com quem contar, né? Quando a gente tem com quem contar, né? Trouxe esse aqui também, porque isso aqui evolutivamente chama bastante atenção, né? Que sem a família, isso aqui foram 2 estudiosos que trouxeram esse trabalho, falando que sem a família nós seríamos um aglomerado de sujeitos particulares sem ligação interpessoal com os demais membros da mesma espécie. Então, o que seríamos sem a nossa família? Né? Estranhos. Aqui. Às vezes a gente observa os animais, por exemplo, né? Eles até são da mesma espécie, mas nem sempre tem esse contato que a gente tem, né? De conversar, de ter uma ligação até com pessoas que a gente não conhece, né? E isso é uma coisa muito gostosa de ser humano, né? De você poder, mesmo que você não conheça, você ter a possibilidade de se relacionar. Então, teríamos uma ausência de senso de coletividade e socialização. E isso aqui também é muito interessante, né? Que a família ela é importante para o desenvolvimento de competências, tal, mas manutenção de padrões culturais. Vocês já pensaram, por exemplo, que o sotaque, manifestações culturais, lendas, né, que fazem parte também da nossa cultura, como é que a gente sabe deles? Porque, ao longo do tempo, as nossas famílias foram contando para a gente. Você sabia da lenda da Yara? Ou então você sabia que... Eu escuto a minha mãe falando com sotaque, eu vou falar com sotaque também. Então, até manifestações culturais conseguem ser mantidas por intermédio da nossa criação familiar. Isso aqui eu trouxe uma tarja preta. Como eu trabalho com medicações tarja preta, que merecem atenção, eu trouxe uma tarja preta também para vocês lembrarem, então, que o bom relacionamento familiar constitui fator protetor determinante no desenvolvimento de transtornos mentais. Uma família saudável faz muita diferença no cérebro de uma pessoa. Aqui, numa família disfuncional, né, o que a gente observa? Ambientes privados de normas e regras, aumento da possibilidade de comportamentos antissociais nos seus membros. Aqui, antissociais não é antissocial no sentido de não querer se socializar. É antissocial no sentido que a psiquiatria usa para dizer de comportamentos disruptivos, de ausência de empatia, etc. Brigas constantes e comportamentos agressivos entre os pais podem ser, às vezes a família pensa, não vou me separar porque vai ser traumático para o meu filho. Mas as brigas entre o casal, elas podem ser tão traumáticas ou até mais traumáticas do que a própria separação. Tá? Então, esse negócio, às vezes, a família fica... não vou me separar não, porque senão meus filhos vão sofrer. Se está brigando na frente deles, não sei o que é pior. Tá? Também tem essa informação de que a frequência de agitação em crianças em sala de aula, vulgos TDAHs que não são TDAHs, é inversamente proporcional à periodicidade com que os pais brincam e têm momentos de afeto ali com essas crianças, né? E como eu atendo muitas crianças encaminhadas para mim com suspeita de TDAH, isso é uma coisa que eu observo bastante na minha prática mesmo, não é só do texto, não. É que também eu trouxe porque justamente o texto comentava, e isso é uma realidade que eu vivo muito. E que o distanciamento afetivo entre pais e filhos é um fator de risco importante para suicídio. Aqui eu trouxe uma outra reportagem. Saúde mental é abalada por situação financeira e familiar. Financeira não preciso nem falar, né? Mas familiar, para fazer jus com o que eu estou falando. Era aqui que eu queria chegar. Eu só tenho poucos minutos ainda. Então, essa era a parte mais importante que eu queria. Esse e o próximo slide são os mais legais. Famílias disfuncionais têm risco aumentado na ocorrência de quadros psiquiátricos. Depressão, transtorno borderline, nem se fala. Alguém já atendeu o paciente com transtorno borderline aqui? Imagino que sim, dada a quantidade de transtornos de borderline que tem por aí, né?
é o que eu mais vejo. Uso de substância psicoativa também, álcool e outras drogas. Transtornos alimentares também tem bastante a ver. Eu estava vendo uma reportagem sobre a Lily Collins, filha do Phil Collins, ela falando sobre uma relação muito difícil que ela teve com o pai, famoso, né? E que do transtorno alimentar que ela desenvolveu depois disso. Estou dando um exemplo chique, mas isso é uma prática com qualquer pessoa comum, assim, que tenha uma relação difícil familiar, né? Então, crianças com um dos pais com algum transtorno mental moderado ou grave apresentam maior prejuízo intelectual e de desenvolvimento emocional. Isso aqui tem muito a ver com falta de estímulo também. Você pega um pai ou uma mãe com um transtorno mental grave, ele vai ter um pouco de dificuldade de perceber que o filho dele precisa de estímulo, né? Até por uma questão de, muitas vezes, a medicação, né? Ou mesmo até a crise da doença. A pessoa, quando ela está em crise, ela não tem a percepção nem de si própria, imagina, das necessidades do filho, né? E quando está medicada, você tem uma diminuição da avolia, você fica meio, como eu poderia dizer, meio apático até, né? A medicação é necessária, não sou contra a medicação, mas muitas vezes ela traz um pouco de apatia como efeito colateral. E aí o familiar doente pode não perceber essa dificuldade. Eu trouxe aqui... e tem uma outra coisa também. Pais usuários de álcool e outras drogas, eu deixei ali para eu não esquecer de comentar, porque eu tenho realmente, assim, eu percebo muito o impacto negativo de um pai, por exemplo, que chega bêbado em casa. Ele vai deixar essa família tensa. A lembrança da chegada do pai nunca vai ser uma lembrança saudável para essa criança, nunca vai ser boa. Ela vai ter medo da hora que o pai vai chegar. Porque meu pai vai chegar bêbado, eu não sei se ele não vai bater na minha mãe, eu não sei se ele não vai me bater. O tanto de pessoa que eu atendo com insônia, e aí eu vou estudar a história dessa pessoa, e ela me conta que o pai chegava à noite em casa e espancava a mãe dela. Se a pessoa vai dormir, eu posso dar o Rivotril que for, a amitriptilina que for, ela não vai dormir, porque o inconsciente está na lembrança ali, né? À noite eu não posso descansar, porque eu não sei se meu pai não vai chegar e bater na minha mãe, eu preciso estar alerta para eu poder tentar defender minha mãe, né? Então, assim, eu estou trazendo porque realmente é muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Então, essa foto aqui, ela é de um exame, né, que foi feito. E, assim, se vocês perceberem, a criança que não sofreu maus tratos, né, estou falando maus tratos aqui de uma família que acabou não conseguindo ser, como eu poderia dizer, saudável na relação, né, disfuncional. Se vocês olharem, cada pontinho azul está ligado a um outro pontinho ali do cérebro, né? Esses pontos mostram atividade cerebral. Então, a criança que não sofreu maus tratos, o cérebro dela funciona muito melhor e faz muito mais conexões do que o cérebro de uma criança que sofreu negligência, por exemplo, né? Se vocês perceberem, tem muito mais pontinhos azuis ligados com outros pontinhos no cérebro aqui da minha esquerda do que no cérebro da criança que acabou sofrendo essa privação, de certa forma, de cuidados, né? Então, para vocês terem noção do quanto essa criança que sofre essa privação vai ter de prejuízo cognitivo mais tarde também, né? Eu trouxe na outra aula essa foto e eu trouxe de novo, porque isso aqui é algo assim que chama muito a atenção, né? Fizeram um estudo de crianças se não me engano, é um país da Europa, não lembro, acho que é a Romênia, onde fizeram exames de tomografia em crianças saudáveis, né, sem nenhuma queixa, e em crianças que tinham sofrido privações de afeto, crianças que foram abandonadas, era uma época de guerra, se não me engano, também. Então, foram crianças que sofreram com a ansiedade de estar num país em guerra. E aí, o que eles perceberam? Alterações na anatomia do cérebro dessas crianças. Então, não é só uma questão da lembrança traumática, enfim, é algo de alteração do cérebro das crianças mesmo, né? Então, o que eles acharam? Dilatação da amígdala, e essa amígdala é a amígdala do cérebro, tá? Não é a amígdala da garganta, não, tá? A amígdala é uma região que controla a agressividade e deixa faz a gente ficar alerta para perceber o perigo. Então, o que é a consequência disso? Você fica hiper alerta, né? Então, essas crianças, elas provavelmente vão ter crises de ansiedade com muito mais facilidade, porque a ansiedade nada mais é do que a percepção do perigo,
com muito mais frequência do que uma criança saudável, porque o lugar que funciona no cérebro dela para a percepção de perigo está muito estimulado, né? Então, ela provavelmente vai ser alguém que vai ter uma frequência de crises de ansiedade muito maior. Fora que também regula a agressividade. Possivelmente vai ser uma pessoa mais agressiva também, porque o lugar que funciona para diminuir a agressividade dela é justamente o lugar que não está funcionando direito. Hiperreatividade da região insular, que tem a ver com controle emocional também, e é uma região que normalmente vem alterada em exames de veteranos de guerra, para vocês terem noção, né? E essas regiões anatômicas alteradas, elas não têm como a gente mudar, é anatomia, né? Então, isso, a não ser que a gente consiga fazer uma intervenção muito precoce, antes dos 18 anos, que a gente ainda tem alguma possibilidade de mudança, mas depois disso não tem muito mais o que fazer, né? Hipoatividade do corpo caloso e lobo frontal, que fazem a organização, motivação, regulação social em comportamentos. Então, muito esperado que essas pessoas que têm esse segundo cérebro aqui tenham comportamentos disfuncionais, justamente por uma alteração anatômica. Então, ainda que elas queiram, a anatomia delas já está adoecida, né? Já está prejudicada. Então, trouxe aqui só para a gente comentar, né? Os aspectos mais relacionados à disfunção familiar são as brigas, disfunções conjugais severas, principalmente em litígios judiciais, né? Aquelas separações traumáticas, o pai não paga pensão, a mãe processa o pai e tal. Como que essa criança vai ter paz, né? Vai ter tranquilidade, vai brincar feliz, se o tempo todo ela está escutando reclamação da mãe porque o pai não pagou a pensão, porque a mãe não tem dinheiro para pagar a escola, enfim, né? Só de falar eu já fiquei cansada, imagina dessa criança que vivencia essa situação, né? Desvantagem socioeconômica, não tem como, né? A gente sabe que a pobreza é algo que, ainda que a gente faça de tudo, vai faltar muita coisa ainda do que precisaria. Famílias numerosas, pais ausentes ou instáveis, práticas disciplinares intrusivas. Eu digo aqui, bater, ofender publicamente, enfim. Limites e regras pouco definidos e frouxos, criminalidade paterna ou exposição precoce à violência. Isso aqui é uma coisa que chama atenção muito na periferia, principalmente, né? A criança cresce achando que ser violento, ser agressivo é algo bonito e normal, né? Quantos não falam, quando eu crescer, então mesmo até na escola, nas brigas, eu vou dar um pau naquele moleque lá da minha escola, tal. Eu no fundo, assim, me preocupo, porque eu falo, meu Deus do céu, o que vai virar essa criança, né? Tal, tão pequenininha já está pensando assim. E doença mental materna, isso é uma coisa interessante, porque a literatura traz a doença mental da mãe, né? Ela já entende que talvez o pai já não esteja presente mesmo, então sobra a mãe, né? E aí ela traz somente a referência à doença mental materna, porque uma mãe deprimida também não vai ter a mesma energia, porque a energia é uma das primeiras coisas que a depressão tira da gente, para conseguir estimular essa criança, inclusive do ponto de vista afetivo, né? Ela não tem afeto nem por ela própria nesse momento, né? Então, vai ser difícil conseguir manter o afeto pela família. Relações familiares modificam. Quando a gente estava até falando isso também, eu estava falando com as meninas aqui, do quanto modifica a relação da família depois do diagnóstico de um transtorno mental, né? O quanto acaba impactando a família o fato de ter um paciente com transtorno psiquiátrico mais grave. Inclusão da família no tratamento está associada a maior resposta e melhora nas relações, e a intervenção familiar reduz muito o estresse. Aqui eu digo de a família entender o que está acontecendo, entender as limitações do quadro, né, de apoiar o paciente quando ele precisar, perceber quando já está começando, talvez, a entrar num processo de crise, uma agudização da doença, que trouxe outra reportagem falando sobre a participação da família. Estou acabando já, tá? E aqui, eu acho que não vai dar tempo de eu comentar, mas eu trouxe algumas sugestões que eu acabo usando bastante na minha prática, né? Sobre manutenção, porque eu estou falando de um monte de problema até agora, então tem que falar alguma coisa de bom, né? No final, para vocês não saírem desanimados da minha aula. Então, o que eu poderia sugerir para um cuidado em saúde mental? Ajudar as crianças a construir relações. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar todos. Se vocês quiserem tirar foto do slide, podem ficar à vontade, porque são 4. Esse é só o primeiro. Mas passar algum tempo juntos com a família. A mesa de jantar é uma boa opção,
né, de tempo ali com a sua família, porque às vezes é o único momento que você vai ter com a família toda reunida, né? E isso faz muita diferença, né, você ter essa convivência saudável, ajudar a criança a desenvolver autoestima, demonstrar amor e aceitação, quase meio um pouco brega falar isso aqui, mas parece óbvio, mas não é. Tá? Faz diferença e é importante muitas vezes a gente comentar isso com as mães. Eu estou falando disso da demonstração de afeto, eu lembrei de um caso, eu trabalho com perícias, né? E aí eu fui atender, eu fui prestar o serviço para um policial, ele tinha acabado de ser preso, ele tinha feito uso de substâncias, enfim, e aí ele cometeu um crime, e aí eu precisei defendê-lo, né? Eu estava indo lá para entender se ele estava ou não capaz de responder pelo crime que ele tinha feito naquele momento, já que ele estava sob efeito de substâncias, né? E aí eu estava lá para ajudá-lo e ele não queria me dizer o que estava acontecendo com ele. Ele não queria me mostrar que ele estava deprimido, ele tinha perdido 2 filhas num acidente de carro e ele começou a beber por decorrência desse trauma, né? Só que ele não queria me contar de jeito nenhum que ele estava triste ou deprimido, primeiro porque acho que ele viu que eu era mulher, né? Ele policial, a família dele, aí eu fui descobrir. A família dele, o pai é policial, ele tem outros 2 irmãos policiais, só tem homem na família, e a mãe dele, que é mais aquele estilo, não dou muito pitaco no que o meu marido faz, né? Então, ele nunca soube ver as próprias emoções, né? Ele nunca foi estimulado a observar o que ele sentia, porque ele foi criado numa família muito rígida, vamos assim dizer. Né? Então, você saber que você pode se mostrar frágil, que você pode se mostrar triste, adoecido, e mesmo assim a sua família vai te amar e te respeitar daquela forma, também é algo que faz diferença. Né? Estou falando tudo isso só para mostrar um exemplo de como a possibilidade de demonstração de afeto pode fazer diferença. Né? Reservar tempo para atividades físicas, brincadeiras, atividades familiares. Um modelo de cuidado com saúde. Não adianta você exigir, por exemplo, que o seu filho escove os dentes se você não escovar o dente. Não adianta você exigir que ele cuide da saúde mental se você também não está cuidando da sua. Né? Você vai falar, filho, você tem que ir no psiquiatra. Ele vai falar, psiquiatra é coisa de louco. Se eu estou louco, você também está, então tem que ir você primeiro. Já escutei essa brincadeira sem graça até no consultório. Reservar tempo para as coisas que você gosta, porque se você reserva tempo para as coisas que você gosta, você também vai sentir mais prazer e é mais possível que você esteja até mais relaxado quando você estiver com a sua família. Você também tem que lembrar que você existe enquanto ser, né? Ensinar os filhos a relaxar também quando diante de uma situação que chateie. Elogiar faz diferença, né? Principalmente reconhecimento de esforço. Como eu falei, né? Muito bem, filho, você arrumou a cama direitinho. Pô, imagina como esse menino não vai ficar feliz que a mãe dele reconheceu que ele arrumou a cama direitinho. Né? Fazer perguntas sobre as atividades e interesses, ajudar a definir metas realistas, ouvir e respeitar os sentimentos. Isso é muito comum, a gente vem invalidar, né? Eu estou triste. Triste por quê? Para com isso, levanta aí, vamos fazer alguma coisa. Às vezes precisa também disso, mas não toda hora, né? De vez em quando é bom validar. Incentivar a falar sobre o que sente. Estou acabando já, gente. Manter a comunicação e a conversa de forma mais fluida, né? É importante não ter tabus que não podem ser falar assunto. Não vamos falar sobre esse assunto. Porque isso pode virar um monstro na cabeça daquela criança. Estou falando muito de criança porque é pensando no começo ali, né? Das relações familiares. Criar um ambiente doméstico seguro. Segurança é algo que realmente faz bastante diferença, né? Até para o aprendizado mesmo da criança. Saber que ela tem segurança dentro da casa dela permite que ela fique tranquila o suficiente, acho que a Cris vai falar disso na aula dela, mas que a criança tenha a tranquilidade, eu estou segura, então eu posso me dedicar a aprender algo. Eu não estou correndo perigo aqui, então eu consigo parar e estudar, eu consigo parar e fazer minha lição de casa, eu consigo mostrar para o meu cérebro que está tudo bem e eu posso aprender, né? Ciência sobre o uso das mídias, né? Isso é uma coisa que vale uma aula inteira só sobre o uso das mídias sociais, sobre as crianças e os adolescentes e os adultos também, tá? Não estamos livres da influência negativa do uso das redes sociais na nossa saúde mental. Minha bibliografia e meu agradecimento. Esse aqui é o meu Instagram, o primeiro,
e o de baixo é o meu e-mail. Se alguém precisar do meu telefone também, pode entrar em contato com o pessoal do Cefatef, que eles passam o meu contato. Trouxe uma foto da minha família, porque primeiro porque 2 deles, das pessoas mais importantes da minha vida, estão aqui hoje, ali atrás. E porque, assim, vou falar pela minha própria experiência, uma família que te traz suporte faz muita diferença na vida. Então, ainda que a gente não tenha tido suporte, a gente pode fazer diferente, né? E eu falo como uma pessoa que teve muito suporte. Faz muita diferença na vida de uma pessoa, você ter pais constantes, uma família saudável e que te apoia. Tanto quanto até quando a gente está velho, eles apoiam a gente ainda, né? Estão aqui comigo, me assistindo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida... por favor. Claro. Se quiserem tirar foto, porque esse material que eu usei é um material muito interessante para quem tiver mais curiosidade de saber também. Tá? Imagina. Alguma dúvida? Não? Muito obrigada, pessoal. Um prazer, viu? Qualquer coisa, estou por aqui. Nossos agradecimentos à doutora Michele Aleph Alves Cury.